Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso sistema de entrada, nosso com controle de entrada para sistemas de uma forma geral, feito em Harbor, né, que é uma linguagem X-Base, como vocês já sabem, e utilizando o IDE do HMG para poder fazer os desenvolvimentos. Nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas avaliações adicionais no login, porque até o momento o que que nosso sistema tinha? A gente fez a tela principal, fez a tela de entrada de login, fez uma tela para ser chamada dentro do sistema que permite a gente ver quais são os usuários cadastrados, que é uma tela de lista, tipo um browser com a lista de usuários cadastrados. E a, essa tela de login ela já faz a avaliação se o usuário está cadastrado ou não, que foi o nosso último vídeo. Então agora a gente vai fazer uma avaliação, vai fazer algumas avaliações adicionais nesse login, quando a pessoa entra. Essas avaliações são as seguintes: vamos verificar se o usuário é administrador ou não, porque quando o usuário é administrador ele não vai precisar fazer outras verificações, ele tem acesso ao sistema de uma forma geral, incluindo algumas telas que só o administrador tem acesso. E vamos verificar se ele é um usuário bloqueado ou um usuário excluído também. O que é o bloqueado e o excluído? O bloqueado é aquele que fez várias tentativas de entrar no sistema e por isso ele foi bloqueado porque ele não conseguiu entrar no sistema apesar das tentativas. E o excluído é aquele que foi efetivamente excluído do sistema pelo administrador. Por exemplo, um funcionário que saiu da empresa ou que deixou de utilizar o sistema por alguma razão. Então, ele, ele é excluído, mas ele é marcado como excluído. Ele não é efetivamente excluído da base de dados, porque você tem uma integração, geralmente nos sistemas, onde você pode dizer, armazenar quem é o usuário que fez alguma operação específica. Por exemplo, num controle para vendas e tudo mais. E para isso você vai querer manter o nome desse usuário, senão você vai acabar tendo um problema de relacionamento de tabelas, no qual você vai perder o seu histórico. Você vai ter, por exemplo, num registro de venda, você vai ter lá a venda cadastrada, mas você não vai mais saber quem foi o vendedor, porque você excluiu aquele vendedor. Então, para evitar isso, a gente vai manter o usuário no sistema, porém marcado como excluído. E usuários excluídos e bloqueados não podem entrar no sistema. Então, com isso, a gente vai ter essa mudança. Então, hoje é basicamente isso: armazenar se o usuário é administrador e negar o acesso se o usuário for bloqueado ou excluído. Tá ok? Então, vamos começar a mexer no nosso sistema. O que a gente precisa para voltar a mexer no sistema aqui, para desenvolvimento? A gente precisa acessar a base de dados. Então, por isso, a gente vai ativar o MySQL aqui no XAMPP. Precisamos de mais alguma coisa? A gente vai precisar verificar os campos que a gente tem, porque ou a gente vai verificar no próprio sistema, nas outras telas, ou a gente vai utilizar, que é o que a gente vai fazer aqui, uma ferramenta para poder mexer no banco de dados. No nosso caso aqui, a nossa ferramenta é o RaidSQL, que a gente tem usado em todas as outras, todos os outros vídeos nos quais a gente precisa mexer com o banco de dados. Como é um banco de dados local, a gente não está utilizando senha, nada disso. É claro, se vocês forem fazer alguma na aplicação mesmo, vocês vão precisar botar mais segurança com relação a isso. Mas aí é uma outra questão, é no banco de dados em si, e aí vocês fazem a configuração para ter o acesso correto. Então a gente vai fazer o seguinte: aqui na nossa tela de usuário, a nossa tabela de usuário, quer dizer, o que a gente tem de dados? A gente tem nome, tem senha, administrador sim ou não, bloqueado sim ou não, e excluído sim ou não. Então são esses três campos aqui que a gente vai olhar.
Então a gente vai ter aqui a nossa tabela de usuários nos quais a gente vai ter essa informação. E é isso que a gente vai guardar. Então vamos lá, vamos para o nosso sistema, vamos abrir o projeto. Abrindo aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte, a gente tem aqui nossas funções de usuários. A gente vai abrir e vai verificar aqui a questão do que a gente está puxando de informação. Então aqui a gente já tem, vocês estão aqui carregando, né? A gente já tem a função mostra usuários, que não é essa aqui, é aquela que a gente utiliza lá na outra tela. E temos também aqui a valida usuário. É nessa valida usuário que a gente vai verificar. O que a gente traz? A gente traz o código do usuário, porque quando a gente está fazendo aquela tela de login, a gente vai fazer a consulta para verificar se o usuário existe, então a gente vai trazer o código do usuário que a gente vai estar armazenando. O nome do usuário está digitado lá, então tudo bem. A gente não precisa estar armazenando. Aqui, a gente já está armazenando isso lá. Então, a gente passa o usuário e senha aqui para poder verificar se o usuário existe. Então, o que mais que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o administrador. E o bloqueado e o excluído. Vamos verificar só se são esses os campos. Aqui o campo administrador, bloqueado e excluído. São os campos que a gente precisa. Administrador, bloqueado e excluído. Com isso a gente vai ter 4 informações que a gente vai estar recebendo. Tá? A gente tem, no caso aqui, a gente vai estar colocando o user code aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai transferir também se é o administrador para uma variável. Então, vamos pegar colocar numa variável, lógica de mim, que a gente vai estar dizendo se ele é administrador ou não, porque a lógica porque é mais fácil, né? A gente não precisa ficar com ficar fazendo toda hora teste. Aí a gente coloca aqui, se for admin vai ser a itens 1, porque a gente está pegando o primeiro elemento do vetor, que vocês se lembram no vídeo anterior, a gente explicou que isso aqui os itens são um vetor de vetores, que é a resposta do exec query. Então, você vai ter o vetor é o itens, o primeiro elemento desse vetor é o código do usuário, que é o que está no select, o segundo é o administrador, só que a gente não vai guardar aqui se é sim ou não, ele está retornando S ou N. Então, a gente vai fazer o seguinte, ele vai retornar aqui e vamos colocar comparar com sim. Se for S, se for sim, então ele é administrador. Se for não, tudo bem, aí ele vai retornar falso. Então, verdadeiro ou falso, o LAdmin, a gente já sabe se ele é o administrador ou não, comparando isso daqui. E a gente vai também verificar a questão do bloqueado ou excluído. Porque se ele for bloqueado ou for excluído, não é para entrar. Então a gente vai colocar aqui. Aqui a gente está verificando lá como resultado. Então a gente vai estar dando a mensagem lá. A gente vai tirar a mensagem de lá. Vamos deixar a mensagem aqui. Porque aí a gente consegue aqui fazer a avaliação, senão vai ter que ficar passando para a chamada da função
esses dois parâmetros que não há necessidade. Então a gente pode colocar aqui. Vamos retornar aqui, vamos ver a função que a mensagem que a gente está retornando. É lá no main. Quando faz a validação, não é no main. Aqui essas linhazinhas aqui, o VS Code não é tão legal para essas validações, então vocês podem ignorar. Vamos lá. Tela de login, tem que mostrar a tela de login, botão OK na tela de login. A gente está aqui mostrando a mensagem, né? Vamos botar aqui também o main, aqui vamos botar a nossa variável de se ele é administrador, uma variável pública, pladmin, recebe falso. Então ele vai adotar como padrão que o nosso usuário não é administrador. E a gente tem aqui no login, a gente vai pegar como, acrescentar aqui, local, local ladmin, que é falso, inicializando como falso. Vamos passar ele como referência para que a gente possa fazer a alteração do valor e avaliar isso daí. E a gente vai ter aqui o pladmin recebendo o nosso ladmin, certo? Então ele pegou se está validado. Se não está, eu não vou dar essa mensagem aqui. Eu falei, a gente vai passar essa mensagem lá em outro lugar. Então lá, vamos tirar isso daqui. Ele só vai fazer aqui, ele vai fechar a janela de login, caso de qualquer forma, e aí ele vai permitir a utilização do sistema ou não, né? Daqui a pouco a gente já volta nisso. E a gente já tem essa avaliação aqui, ó. Mostra a tela de login, se tiver vazio se não estiver vazio o usuário, nome do usuário, então ele entra. Se ele estiver vazio, significa que por alguma razão não permitiu a entrada, então ele cai fora sem ter feito o login, sem ter entrado no sistema. E aqui a gente vai colocar as mensagens. Então, de novo, no funções do usuário, a gente vai ter aqui o lResult, ele vem como falso, então não precisamos nos preocupar caso ele não tenha encontrado, que é o caso do litens. Itens for menor ou igual a zero, quer dizer, ele não retornou nada, ele não conseguiu encontrar aquele usuário, então ele vai cair no else, usuários sem incorretos. Caso ele tenha encontrado, aí ele vai fazer aquela outra validação. Ele vai verificar a questão do bloqueado e do excluído. Da mesma forma que a gente tratou aqui o admin. Então, a itens 1, 3 igual a sim, quer dizer, esse 1, 3 é o bloqueado, que está aqui em cima. Então, aqui ele está bloqueado. Se ele tiver como sim, o usuário está bloqueado, ele não vai poder entrar. Tá? Ou a itens 4. Igual a sim. Significa que ou o 4 ou o 3, quer dizer, ou se ele está sim no bloqueado ou sim no excluído, então ele vai dizer que aquele usuário está bloqueado ou está excluído e, portanto, não é permitida a entrada.
Então, se der alguma dessas situações, a gente vai dar a mensagem usuário. Você pode até fazer separado, se for igual assim, se for bloqueado, você pode colocar que o usuário foi, para poder ter uma coisa mais específica, né? O usuário teve seu acesso bloqueado. Contate o administrador do sistema. Então, se ele tiver sido bloqueado, ele vai, que é o caso do terceira informação, aí ele vai dar mensagem e a pessoa não vai deixar entrar. Else if. Se ele tiver sido excluído, usuário e senha incorreto, a gente pode colocar como incorreto, ou a gente pode até colocar uma informação de que o usuário foi excluído. No caso, eu vou deixar como um usuário e senha incorreto, porque eu não quero dar a pista de que o usuário já existiu no sistema. Tá? E caso não seja nenhuma das duas situações, ou seja, ele não está bloqueado nem está excluído, aí ele já vai entrar permitindo, verificando se o usuário é administrador. Vamos fazer o nosso teste, vamos ver aqui o que a gente tem para fazer os nossos testes com relação aos usuários. Tá? Vamos lá. Primeiro eu vou, já está salvo, vamos compilar. A nossa compilação aqui apresenta um erro. Vamos ver o que é esse erro daqui, erro de sintaxe. Fiz alguma besteira aqui. No if. Aonde? Linha 33 do funções de usuário. É bom dar esses erros de vez em quando que a gente pode estar... o else if, ver o que é isso. Eu coloquei o else if separado. Então vamos lá. Cadê? Tá aqui. Else if. Vamos lá, compilar de novo. É bom a gente ver isso quando fazer as coisas, que assim a gente vê que como é que resolve esses problemas na hora. Bom, terminamos aqui a nossa compilação. A gente terminou a compilação, então a gente vai verificar da seguinte forma. Se tem o Ronaldo, é administrador. A gente não tem nada que faça. A gente tem... Não tem nenhum que tenha sido excluído. Eu vou alterar um aqui. Você tem o Ronaldo, que é 1, 2, 3, 4, que é administrador. Tem o André, 4, 5, 6, 7, que não é. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar mais fácil. Já que a gente vai ficar consultando isso mais vezes. E também eu vou alterar uma aqui. Roberto está bloqueado. Vamos pegar o aqui. O Fernando. Vamos alterar esse registro
marcar ele como excluído. Tá? E com isso a gente vai ter um teste para o bloqueado, um teste para o excluído e o teste do administrador, sendo que a gente não vai ver nenhuma diferença entre o administrador e o que não é administrador no momento. Tá? A gente vai deixar para ver isso quando a gente for apresentar uma tela que vai ser que vai mostrar uma tela que a gente pode colocar para mostrar os acessos. É uma tela que a gente previu de fazer. Então deixa eu minimizar aqui e vamos fazer o nosso teste. Vou colocar assim para a gente conseguir ver quais são os usuários. Então vamos lá. O Ronaldo, senha 1, 2, 3, 4. Esse deve entrar sem problema nenhum. Vamos ver se está funcionando. Entrou no sistema, de acordo com o que a gente estava querendo. Perfeito. Aqui é a nossa tela com a lista de usuários. Você viu que o que eu mexi no banco já está refletindo aqui desse excluído do Fernando, então já está em ordem. Vamos fazer o teste. Então, estamos um com um que é administrador. Vamos ver se um que não é administrador também está funcionando corretamente. Compilar de novo. Vamos lá, próximo é o André, que é um usuário comum, não é nem administrador e nem está bloqueado nem nada, é um usuário comum, está como não aqui nas três alternativas. Senha 456, tem que entrar. Entrou tranquilamente também com os acessos normais. Tá? Essas duas telas aqui que eu falo, usuário e configuração DB, é que a gente vai botar a verificação se é administrador ou não, porque só administrador poderia entrar nessas duas telas. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que colocar como verificação. E aqui, nisso a gente também vai ter que tomar um cuidado, a gente vai deixar isso mais para frente, porque esse da configuração DB, a gente tem que lembrar que se a gente está entrando no sistema pela primeira vez e ele não tem o arquivo .ini configurado, essa tela você também não tem um usuário administrador, então a gente tem que saber que entrou pela primeira vez. Então a gente vai avaliar como fazer isso, porque aí ele tem que ignorar a questão de usuários, né? Tá? Ou a gente força para ser a primeira vez já criar um usuário administrador assim que criar o banco de dados. A gente já verifica isso daí. Como que vai proceder. Isso daí vai ser uma coisa lá para frente, depois que a gente tiver todas as outras telas, que aí já numa parte mais referente à instalação. Né? A como que a gente vai fornecer isso para o cliente. Vamos então agora ver um que está bloqueado, que é esse Roberto. Compilando de novo. Então, de novo aqui, ó, Roberto, senha 1, 2, 3, 4. Quer dizer, a senha é 11, né? Coloquei 4 números, mas é 1, 1, 1, tá a nossa senha. Eu digitei 4 uns aqui. Esse aqui, o usuário teve acesso bloqueado, contate o administrador do sistema. É o que a gente está prevendo. Beleza, funcionou. Que esse aqui é o caso dele, bloqueado. Que é aquele caso que ele foi bloqueado por tentativas de entrada em excesso ou alguma outra coisa que resolveram bloquear. Agora eu ia já compilar de novo para a gente fazer o teste do excluído, mas em vez disso eu vou fazer a chamada, mostrar um negócio que eu não tinha mostrado ainda. Então eu vou mostrar aonde está o sistema sendo desenvolvido. Vamos lá para o diretório do sistema, que a gente vai chamar o executável direto. Para poder acessar, você vai ter o controle, você vai no diretório onde você está criando o seu projeto. No meu caso aqui, eu tenho diretório GitHub dentro dos meus documentos. Dentro desse GitHub eu tenho controle de acesso, você consegue ver por ali pelo caminho que está no HMG IDE. Dentro dele eu tenho diretório code e aqui no caso o nome do projeto. Então dentro do diretório code você tem um executável.
É isso que eu chamei aqui para vir essa telinha. Ele já está lá, cada vez que você compila, ele já cria o executável lá. Então você pode usar esse executável para poder acessar o sistema sem problema nenhum. Não precisa ficar compilando toda vez. Tá? Então, aqui vamos lá, usuário Fernando. Nossa senha para esse usuário é 9876. Ele é um usuário excluído, então ele vai ter que dizer que o usuário está como se tivesse sido errado, né? O usuário. Por quê? Porque eu quero que ele não saiba que o usuário existe. Porque se for alguma outra pessoa que está tentando entrar no sistema usando o login, por exemplo, de um usuário que saiu da empresa e ele conseguiu o login por causa disso daí, ele vai dar como usuário não existente. Então, é só para aumentar um pouco a segurança, porque assim ele não vai ficar tentando várias senhas porque a pessoa tentando usar o login de um usuário que já saiu. Ó, usuário sem incorreto, que é o que a gente estava esperando. Tá? E, por fim, vamos fazer o teste com errando efetivamente um nome de usuário. Que pode ser o nome do usuário ou a senha, vocês podem testar do jeito que quiser, que é efetivamente o teste de que você errou no cadastro. Então vamos lá, vou abrir o executável de novo. Então temos aqui o nosso usuário, nossa telinha de login. Vamos botar o André de novo, só que eu vou colocar o André 1, que a gente sabe que não existe. A gente tem ali o cadastro de usuários todos, a gente sabe que não existe o André 1. E a senha pode ser qualquer coisa, tanto faz, porque a gente sabe que vai estar errado de qualquer jeito. Aí dá o OK, dá o usuário senha incorreto, é o esperado. Então o nosso controle de acesso está funcionando corretamente. A gente tem agora que fazer aquela que não vai ser nesse vídeo, vai ser no próximo vídeo, fazer a contagem para que a gente permita que a pessoa erre 3 vezes, sem precisar ficar chamando o sistema toda vez. Então ele vai ele vai verificar 3 vezes na terceira vez. Se a pessoa tiver errado, ele vai bloquear o usuário. Ele vai buscar aquele usuário, aquele nome, e vai bloquear aquele usuário no sistema de forma automática. E a partir daquele instante, aquele usuário vai estar bloqueado e a gente vai precisar entrar como administrador para desbloquear o usuário. Ou no nosso caso, como a tela ainda não vai existir, a gente vai fazer a alteração direto no banco. Mas isso daí é o próximo vídeo. Então, obrigado por assistir, deixe seus comentários, dúvidas e sugestões. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Não se esqueçam de dar o like, porque eu tenho visto que o vídeo tem sido bastante assistido, todos os vídeos do canal têm tido uma boa audiência. Porém, eu tenho poucas inscrições e poucos likes. E isso, obviamente, reduz a minha chance de monetizar o canal. Então, e também de ficar visível. Então, eu peço que vocês, se vocês gostaram, então dê o like, porque não custa nada, é uma coisa simples para ser feita e vai ajudar bastante o canal a progredir. E também, se vocês gostaram, se inscrevam para poder ver o resto dos desenvolvimentos. Não se esqueçam que a gente não vai fazer só essa linguagem. Tá? Eu ainda vou botar legendas nos vídeos mais antigos. Então, se a pessoa não sabe, tem problemas com o idioma, vai conseguir daqui a algum tempo verificar com legenda os vídeos, que eu estou fazendo esse trabalho, mas ainda não publiquei, não fiz a publicação das legendas, porque é uma coisa trabalhosa, mas estou trabalhando nisso. E a gente vai fazer com outras linguagens também, esse mesmo processo. Não vamos ficar só no Clip, no Harbor. A gente vai também fazer isso em Python, que é uma linguagem que está muito em moda. Então, vamos fazer isso. E é uma linguagem que é bem flexível e tem a vantagem, assim como no HMG você pode fazer uma aplicação que vai utilizar tanto num ambiente Windows quanto no ambiente Linux,
O Python é a mesma coisa. Você consegue usar em um ambiente Linux, um ambiente Windows. Se você compilar ele também, gerar ele para um ambiente do, do- de, da Apple, o iOS. Se você colocar ele no iOS, você também vai conseguir rodar, porque o fonte é o mesmo. Tá? Então você tem bastante flexibilidade no desenvolvimento que vai ser bem interessante também de ser seguido. E eu vou fazer as telas também com telas gráficas, não vai ficar só no script e no texto, tá? Então vocês podem acompanhar isso mais para frente, que vai ser uma outra playlist que a gente vai estar fazendo, tá? Então, por favor, deem o like e se inscrevam no canal que vai ajudar bastante a gente no canal, tá ok? E não esqueçam de compartilhar com os amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.